Então, boa tarde a todos, é um prazer recebê-los e, igualmente, um prazer muito grande estar conosco hoje, Marcos Terena, a quem eu passo a palavra. E antes até eu pediria, Milena, se você quer. Milena é uma amiga nossa e a pessoa próxima do Marcos que propiciou que a gente pudesse estabelecer esse contato. Se você quisesse fazer uma apresentação, acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, depois nós passamos a palavra para o Marcos. Boa noite a todos. O Marcos, ele é um amigo muito especial, que a gente se conheceu em 2001, e desde 2001 a gente vem desenvolvendo várias ações, eu colaborando com ele, com o Marcos, ele é presidente do Comitê Intertribal Memória Indígena, que reúne vários indígenas e alguns não indígenas que fazem parte desse comitê. Ele também é representante da ONU dos povos indígenas, ele tem lá uma participação importante, que alguns representantes aqui das Américas, né, Marco? Você acaba sendo o interlocutor dos povos indígenas na ONU, então isso assim dá muita satisfação da gente saber que os indígenas têm voz dentro da ONU, isso é muito importante. Ele, junto com o irmão dele, o Carlos Terena, eles começaram os Jogos Indígenas aqui do Brasil, que teve seu início com jovens jogando futebol e marcando uma postura, marcando a presença indígena para não só jogar, mas sim discutir a posição e a situação dos povos naquela época, que não sei quanto, já faz um tempinho, né, Marcos? Mais de 30 anos, 40 anos, eu não sei, eles eram jovens indígenas que chegaram em Brasília e se reuniram, então, mas ele vai contar isso melhor, e a partir disso eles conseguiram, junto com Pelé, na época que era ministro dos Esportes, eles então deram início aos Jogos Indígenas do Brasil. E esses jogos nacionais, eles fortaleceram cada vez mais a cultura indígena, a organização dos povos indígenas. Então, assim, foram anos de projetos até culminar com os Jogos Mundiais Indígenas, que foi realizado em 2015 aqui no Brasil. Então, foram 2 jovens que começaram, foram visionários e hoje conseguiram reunir povos do mundo inteiro para trabalhar a cultura indígena, para fortalecer esses guerreiros, esse povo que é um dos povos mais resistentes do mundo, né? Apesar de toda essa conquista dos brancos, eles estão aí, tem mais aqui no Brasil de 250 línguas, idiomas falados pelos indígenas, né? Eles falam, além do português, eles têm a língua deles. Então, assim, se eu começar a falar do Marcos aqui, acho que eu vou levar. Teria que ter mais um dia para eu contar tudo que a gente já viveu junto, enfim, mas eu passo a palavra, é um orgulho estar ouvindo novamente o Marcos falar e compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Então, é com você, Marcos. Tá. Boa noite a todos vocês. Na minha língua, a gente fala Unati, e a gente agradece ao grande Criador, ao grande Espírito, pela oportunidade de a gente se encontrar. Isso é um costume nosso, né, que eu aprendi desde criança, independente de religião, que depois a gente passou a conhecer como catolicismo, como protestantismo, né? A gente conhece bem esse tipo de religião, né? Mas, acima de tudo, a gente nunca perdeu esse vínculo, é disso que eu queria falar aqui também, na nossa palestra,
esse veículo com o grande espírito, o grande criador, né? Porque esse não acaba, né? Esse não acaba, né? Ele é, para nós, assim, ele é o supremo, né? A gente não se preocupa de decifrar esse criador, se ele é velho, se ele usa barba, né? Se ele é homem, se ele é mulher, não. Nós não temos alcance para isso, assim que diziam os nossos ancestrais. E por isso, a gente, no mínimo, a gente precisa agradecer. Antes de pedir, sempre agradecer. Agradecer o pôr do sol, agradecer o vento, né? Agradecer as estrelas da noite, agradecer também tudo que a gente comeu, né? E também agradecer o ar que respiramos. São básicos isso, né? A água, a gente que mata a nossa sede, tudo isso a gente coloca de manhã, que não é uma reza, não é um ritual, é do seu coração com o grande espírito, que nós chamamos de Ituko-Ovid, na minha língua dos Terena. E como eu disse no começo que fiquei muito surpreso com esse convite, né? Finalmente acabou podendo ser possível, e eu agradeço a Milene, né? Que representou a vocês. E nessa noite, então, eu agradeço esse nosso Criador por estar com vocês de coração e de coração aberto, para a gente mostrar alguns detalhes sobre as espiritualidades e os conhecimentos tradicionais indígenas. Como disse a Milene, que no Brasil nós temos em torno de 330 povos. Muitos brasileiros, inclusive professores de escolas, não sabem disso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Nós falamos mais de 200 línguas no Brasil. Guarani, Terena, e também nós temos em torno de quase 15% foi o que sobrou para os povos indígenas como terras indígenas. Isso é uma crise em relação ao governo, porque geralmente o governo não quer registrar isso como território indígena, né? Ele reluta muito de registrar, porque, na verdade, para nós não precisava o registro, para nós não. Mas como oficialmente a sociedade que nos cerca, ela diz assim, não, cadê o registro, né? Cadê a sua identidade? Cadê o registro da terra? Então, a gente se viu obrigado a falar para o governo, ó, faça o seu papel, vai lá, demarca as terras indígenas. E isso é uma dificuldade para o governo, porque os interesses sobre as terras indígenas, os olhares não são sobre os índios, mas sobre o ouro, os metais preciosos, né? Sobre a expansão territorial, sobre a biodiversidade, né? que é a medicina indígena, etc., etc. Os recursos do mundo, o equilíbrio do mundo, e a resposta para várias inquietações do mundo estão com os povos indígenas. Aí eu vou acrescentar mais uma coisa. Estão com os povos indígenas do Brasil. A Bolívia não tem tantos povos indígenas, os Estados Unidos já perdeu muita coisa dos povos indígenas, o Canadá, a África, né? Então, quem tem, vou usar outra palavra, que geralmente não usa mais, quem tem índio no mundo é o Brasil. E quem cuida do patrimônio ambiental, ecológico, são esses povos indígenas. Por isso que esses 300 povos indígenas acreditam nesse Criador. Uma vez, vocês que são de São Paulo, principalmente, tivemos um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso, né? O apelido dele, né, segundo grupo dele,
Ele era o príncipe da sociologia, né? Mas ele não acredita em Deus. E nós éramos muito amigos da esposa dele, a dona Ruth Cardoso. E ela dizia também que não acreditava em Deus, né? Porque a dona Ruth, ela trabalhou com os índios terena, então nós conhecíamos ela de perto, a sensibilidade dela e tal. E um dia, eu tive a oportunidade de explicar para o Fernando Henrique Cardoso que não existia índio ateu, porque ele era ateu, né? Ele está vivo ainda, então ele é ateu. Não acredita em Deus. Aí ele falou, mas eu conheço índio ateu. Eu falei para ele, como assim? Todo índio acredita que o grande espírito existe, como eu expliquei aqui. Por quê? Por causa do vento, por causa da chuva, por causa do neném que nasce, por causa da sabedoria dos mais idosos, por causa da força da mulher, né, no dia a dia. Isso que dá o equilíbrio para a sociedade indígena. E, inclusive, espiritual, como eu vou comentar com vocês. E ele falou assim, mas não tem religião. Não precisa. O índio não precisa de religião. Ele já está conectado. Antes de chegarem os missionários, falando que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, nós já tínhamos conexão com esse Criador. E o nascimento, na chegada das crianças, a época da celebração, e uma coisa muito importante, cada bioma, como, por exemplo, a Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, tem índio que mora lá. E ele faz a espiritualidade de acordo com o contato com a terra que ele mora, e sabe mais o quê? Com o céu que ilumina a territorialidade desses povos. Qual gente que faz isso? Né? Qual sociedade que faz isso? Não tem, difícil. Só os índios olham para o céu, né, de noite e vê, por exemplo, no caso dos Terena, o nosso símbolo de relação sagrada é a ema. Eu não trouxe aqui o meu cocar, mas o cocar do índio Terena, ele é meio acinzentado, com a cor da pena da ema, né? O índio Caiapó, lá do Pará, ele usa aqueles cocares bonitos, né? De cor amarelo, verde, vermelho, azul, porque eles usam a pena da arara, do papagaio, né? Então, esse cocar fez com que o índio Terena fizesse uma homenagem à ema. Aí todas as pessoas, inclusive muitos jovens Terena, que são até mesmo universitários, eles pensam que a ema que a gente fala é a ema do campo. Não. É porque, mais ou menos nesse período agora que estamos vivendo, solstício, não sei o quê, o índio Terena tinha que fazer um encontro onde todos traziam sua comida, né? Traziam seus problemas para denunciar o outro, né? Um falar assim, frente a frente do outro, tal, que você roubou a minha galinha, o outro diz, não, mas a galinha estava lá, de bobeira, eu peguei porque eu estava com fome, né? Isso tudo é resolvido naqueles dias. E porque nós acreditamos que, nesse período, você olha para o céu e aparece uma ema no céu, nas estrelas. E outro dia eu estava lendo um livro aí de astronomia, tinha um estudioso mostrando que lá no céu realmente tem uma ema. Ou seja, a ciência, né, a ciência moderna, está deduzindo o que nós já sabíamos há muito tempo, só observando e vivenciando o nosso céu. E assim com os Guarani, com os tucanos lá da fronteira com a Colômbia, etc. E esse cenário, que você fica o pé no seu chão e faz com que você se encontre com o grande espírito, olhando para o céu, olhando para as águas, sentindo o vento e também observando os animais, a reação dos animais, é que te faz forte, né?
com conhecimento, com proteção ao meio ambiente, né? Na prática. Não é uma campanha anual. Na prática, você vai produzindo uma vivência saudável, né? Sem destruir a floresta, mas tirando dela o seu bem-estar, o seu bem-viver. Isso faz com que o índio fique forte, fisicamente também, né? Então, esses ensinamentos é que a gente aprendeu com os nossos ancestrais. Hoje em dia, a gente ouve, né? Vocês devem ter visto por aí, em algum lugar, ouve muito falar do tal de conhecimentos tradicionais, ou então, que é o mais badalado hoje em dia é ancestralidade indígena. O que é uma ancestralidade indígena? Quem é o meu ancestral? Né? Quem é o ancestral de vocês? Aí, geralmente, o jovem, né, da cidade, a nova geração, ele se perde um pouco. E tudo começa quando você tem a possibilidade de conversar com seu pai, sua mãe, e principalmente com o seu avô e com a sua vovó. Isso não existe mais na cidade. A criança dá atenção para o vovô ou para a vovó, né? Você vê como que os princípios também de relacionamento espiritual, conhecimento tradicional, tem a ver com a formação da sociedade do ponto de vista do equilíbrio familiar e social no dia a dia, né? E essa espiritualidade, então, não é religião. Agora, é claro, lá no meio da aldeia tinha o sábio, tinha o visionário, tinha o índio que ele sabia, ele ouviu um pássaro cantando assim, ele falou, bom, esse pássaro está dizendo isso, isso, isso. A criança ficava doente, levava lá, ele chegava, olhava, tem que fazer isso, 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 isso. Aí o pessoal das religiões disse, esse cara aí é feiticeiro. O grande pecado que fizeram com a gente, acusando os conhecimentos ancestrais inexplicáveis, inexplicáveis, e geralmente esse sábio, esse visionário, para não ser perseguido dentro da aldeia, o que ele fazia? Ele era inteligente, todo índio é inteligente. Ele dizia, não, eu vou me juntar lá na igreja, eu vou lá na igreja, vou ficar sentado lá na igreja, para se salvar do ponto de vista físico, da agressão, da discriminação. Você vê como, por isso que eu falei que foi um grande pecado com os conhecimentos tradicionais indígenas. E hoje em dia, nós, a nossa geração, a gente percebe que cada vez mais estamos distantes dessa conexão com o grande espírito. Muitas igrejas, proliferação de igreja. Vou até dar um exemplo aqui, porque eu conheço bastante essa situação desse pastor que foi preso hoje. Esse pastor, ele era formado pela Igreja Presbiteriana Tradicional. Ele era professor, ele era reitor do Mackenzie, né? Resolveu ser ministro. E sabe uma coisa muito importante? Nós não procuramos não esquecer de Deus, mais ou menos isso. Esquecer do grande Espírito. Porque Ele cuida da gente. Mas se a gente não obedece assim, os sinais, é perigoso. Os sinais do grande Espírito, né? Como eu falei, ouve um pássaro cantar, vem uma doença por aí, né? Se você fizer queimada das matas, as matas vão responder, né? Então, pessoal, esse período da celebração, ela é muito rica, como eu falei, assim, é a hora que você vai lá resolver o seu problema perante todos. Aí vocês vão perguntar, mas quem é o juiz dessa reunião? A própria comunidade.
E quando a pessoa perde a causa, como dizem os advogados, ele fica com vergonha? Não, ele fica aliviado. Eu falo, puxa vida, já resolvi meu problema, agora eu vou para o ano que vem. Né? Do respeito mútuo também entre as pessoas. Isso não significa que todo índio é bonzinho, né? Todo índio é legal, entendeu? Não. Tem índio, o índio é um ser humano como qualquer outro. Tem índio que é atrapalhado, né? Tem aquele índio que gosta de brigar, gosta de criar caso, né? Por isso tem várias, numa só Itiria tem várias aldeias, porque foram divididos por interesses da sua liderança, ou então porque as famílias queriam sair dali daquela aldeia e ir para outro lugar, enfim. Isso é livre, é o livre arbítrio, né? E também reforçar a importância que nós temos de ensinar isso para os nossos filhos, né? Mostrar para eles, desde criança, né? Criancinha, com a mamãe, com a vovó, a mulher, o papel da mulher é essencial nesse processo educativo. E outra coisa também, que talvez as pessoas possam perguntar, onde que é a igreja do índio? Ancestralmente falando, onde é a igreja do índio? Cada família, cada pessoa faz a sua relação espiritual com esse Criador. Ele não precisa ir na igreja de domingo, né? Inclusive porque o calendário sábado, domingo, segunda, terça, né? Não é um costume indígena, não é uma tradição indígena. Não sei quando que foi feito esse calendário, quais os acordos que fizeram no passado, né? Para dizer assim, hoje é o 7º dia, né? Como diz o cristianismo. Estou me baseando no cristianismo, né? E também a gente, toda a sociedade brasileira, de forma geral, tem medo da noite, né? Tem medo do canto dos pássaros. Uma vez nós fomos no Xingu e foi um grupo de jornalistas. Muitos daqueles jornalistas não conseguiram dormir lá na selva, na rede. Aí eles não conseguiam. Aí uma das jornalistas, uma moça, falou assim, eu não consigo dormir por causa do silêncio. A cabeça da moça, e talvez dos outros colegas dela, eram vinculadas ao som da cidade, né? Ambulância passando, bombeiro passando, tiro no morro, né? Esses barulhos que a gente já acostumou na nossa cabeça. E a gente vai lá e dorme e fica feliz. Na aldeia, o único barulho que tem é o barulho da selva, né? Dos bichos, dos animais. Então, por isso que também a gente não vai sair andando no meio do mato de noite, não, porque é perigoso. Tem cobra, tem onça, né? Etc, etc. E, finalmente, né? Nunca esquecer da chuva. Eu coloquei isso da chuva aqui para meditar com vocês quando dá uma enchente, né? Nas grandes metrópoles. E nunca teve enchente na aldeia, porque a água ela tem um corredor natural. Eu lembro que aí em São Paulo, eu acho que ali se chama Vale do Anhangabaú. Eu lembro que uma vez, não sei se era o prefeito, o governador, o Paulo Maluf, ele fez um túnel, né? E por muitos anos, quando os carros ficavam dentro desse túnel, eles podiam até morrer afogados, né? Acho que vocês se lembram dessa história. Isso nunca vai acontecer numa aldeia tradicional. Pode ser que aconteça agora, com a chegada da nova engenharia, das novas culturas, né? Que a gente está propenso a vivenciar esses novos tempos também. Por isso, pessoal, que essa questão da tradição, dos costumes, não é para a gente ficar parado no tempo também, né?
a gente tem que conhecer, acessar os novos conhecimentos. Quando eu falei que os biomas indígenas têm recursos naturais, têm. Se nós quisermos, se o Brasil quiser fazer a bomba atômica, nós temos matéria-prima para isso. Onde que está o urânio que faz a bomba atômica? Está nas terras indígenas. Os estrangeiros sabem disso tranquilo, eles sabem onde que tem urânio, eles sabem onde que tem o famoso nióbio, né? O nióbio, para vocês entenderem, é um metal, é o único metal que faz foguete. Foguete que eu falo é essas viagens para Marte, para a Lua, né? Esse metal está em território indígena. E o aquífero Guarani, que está perto aí de vocês, também é um recurso rico que está embaixo da terra. A gente não vê. Está embaixo de Ribeirão Preto, Campinas, essa região por aí, até chegar lá no Paraná. Nós, indígenas, sabemos disso. E, provavelmente, muitos brasileiros não sabem. E como que nós não devemos agradecer ao Criador? Como? Isso tudo está aqui no nosso Brasil. Por isso que a gente luta pela demarcação das terras, para mostrar que aquilo que os andinos, né, os índios andinos, eles dizem bem viver, né? Eles lutam pelo bem viver, como nós também. Mas só que o bem viver aqui no Brasil, que nós pensamos, é junto com a espiritualidade, o respeito às religiões de quem não é índio e a reciprocidade, né? Para a gente poder ter uma convivência saudável e também, através desse respeito mútuo, a gente poder crescer como povos distintos, mas povos firmes na convicção de quem somos nós e para onde a gente quer ir. Bom, vocês estão aí ainda? Estamos aqui e absolutamente sintonizados, Marcos. Então, basicamente, para eu não devagar muito, né, e contar com a participação de vocês, daqui para frente, estou à disposição para qualquer dúvida, questionamento, que eu possa cooperar com essa reunião importantíssima junto com vocês. Ok, agradecemos, então, pessoal. Aproveitemos. Marcos, Marisa falando, queria saber com você qual o plano que vocês teriam para poder haver essa integração, mas sem perder as características, como você estava dizendo, você já não tem mais tanto contato, né? Vocês já não fazem mais tanto contato. Como é que a gente poderia ter esse abraçar a vocês, mas sem perder essa cultura tão rica que vocês têm? Tem alguma planificação para isso? Eu penso assim, né? Eu, na minha experiência de vida, né? Eu ajudei a demarcar quase 80% dos territórios demarcados, né? Que está em torno de 10% daqueles 15 que eu falei, né? Eu convivi com muitos povos indígenas. O índio que mora lá no mato, né? Eu estive lá com eles, né? Eu era piloto de avião, então eu tinha uma facilidade para entrar na aldeia, né? E para mim foi uma experiência muito grande saber como aqueles homens e mulheres que não falam português te veem, né? Porque apesar de eu ser indígena, para eles eles não me conhecem, né? Eu sou um estranho para eles. Mas aí eles queriam saber o que eu fazia, o que eu era, não sei o que, inclusive perguntando como é o mundo aqui fora, né? Umas coisas assim. Parece que é bem primário, mas é verdadeiro. E eles diziam aqui, que eles chamam nós chamamos genericamente de homem branco, né?
mas, na verdade, cada um, por exemplo, na minha língua, a gente chama vocês de Prutuí. O índio Carajá ali da Ilha do Bananal chama vocês de Tori, né? Então, não é xingamento, é um nome que vocês têm. Assim como vocês chamam a gente de índio, né? Agora nós somos tratados como indígenas, né? Então, eles perguntavam, porque eles diziam, olha, toda pessoa que vem aqui, ele traz presente, né? Ele traz... Mas ele não fala com a gente assim, de igual para igual, que eles queriam dizer, entende? Ou seja, de repente, escutar o que a inquietação deles, né? E também tirar fotografia, que eles falaram. Gosto de tirar fotografia nossa, né? E você sabe que a fotografia tem um simbolismo espiritual também, para algumas etnias, porque quando ele bate a foto, aí você mostra para ele, e ele se vê ali, ele fala assim, onde vai levar? Ah, vou levar, não sei. Eu falo, não, você está levando um pedaço do meu espírito, né? E você vê como que tudo isso, né, é inexplicável. Mas dentro dessa tua pergunta, que é bastante complexa também, né? Não dá para dar uma resposta clássica, mas é importante que a gente aprenda, primeiramente, tratar um indígena com dignidade, né? Respeito e tal. Quando eu estava em São Paulo uma vez, fui fazer que a gente fazia exame médico em São Paulo, na Rua Augusta, tinha um posto da aeronáutica e tal, a gente fazia exame aí. Daí eu fiquei 3 dias e fiquei na casa de uma antropóloga esperando. Naquele tempo, né, tinha exame que você tinha que esperar para ver se deu beleza, né, porque eu não morava em São Paulo. Aí eu fiquei na casa da moça e apareceu um índio, Yanomami. Ele estava lá, tal, né? Aí chegou uma moça, amiga da dona da casa, que era advogada, ela começou a tratar o rapaz como se ele fosse um bichinho, né? Ah, que legal, seu cabelo, tal. Oh, não sei o quê, né? E a moça era bonita. A moça, a advogada, era bonita. Daqui a pouco ele avançou nela, né? Porque despertou o quê nele, né? O que despertou nele? Ah, o desejo, né? O desejo. Ela falou, mas... chamou a amiga dela. Falou, ele está querendo me agredir, me atacar. Claro, você foi lá e provocou, né? Como qualquer situação de relacionamento, né? E ela ficou muito surpresa, porque achava que o índio não podia entender, ser provocado desse nível, né? Então, pensa assim, por exemplo, nós estamos vivendo a década internacional sobre línguas indígenas, né? E, claro, o governo ele não vai fazer esse programa para fortalecer o idioma indígena, mas é preciso, entendeu? Que a sociedade empurre um pouquinho no índio esse orgulho de falar quem é Deus na língua do índio, né? O Guarani daí de São Paulo chama de Yanderu, né? Fácil de guardar, Yanderu, né? E o dia que vocês ouvirem aqueles Guarani lá do litoral cantando, em algum momento da cantoria deles, eles vão falar Yanderu. Que eu falei, primeira coisa, agradecer, né? E assim a gente pode ir promovendo esse tipo de intercâmbio, né? Pessoal, alguém mais? Não. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho de como que é essa relação dos povos nos jogos indígenas, como que isso foi crescendo aos poucos, falar um pouquinho, a experiência que a gente teve aqui em Bertioga em 2001, na primeira Festa Nacional do Índio que teve aqui em Bertioga, os nossos indígenas do povo Guarani, eles quase não tinham artesanato para mostrar,
eles não tinham para vender, não tinham uma característica para se apresentar. As danças eram danças assim bem singelas e com essa interação com os povos que vieram do Mato Grosso e do Pará, eles se orgulharam de ser. Eu percebi isso, que mudou muito. Eu não sei se as pessoas aqui de Bertioga também têm essa concepção, mas que já na segunda festa eles já tinham machadinha para vender, pauzinho de chuva. Assim, foi uma diversidade porque eles viram, né, os outros parentes apresentando material da cultura rico em artesanato, em canto, em alimentação, gastronomia. Hoje os indígenas do povo guarani, eles oferecem palmitos do Saara para se comer com mel de abelha nativa. Então, isso nos primeiros encontros, não tinha esse fortalecimento da cultura, deles em ter orgulho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque os primeiros jogos, né, vocês com futebol, quando eram jovens, a intenção não era só o esporte, né? Tinha toda essa parte de fortalecimento mesmo dos povos indígenas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho tão interessante, tão forte, né, dos povos se unirem, se conhecerem nesses encontros. Isso foi uma fórmula que a gente, aí no caso, eu e meu irmão, né, que a Covid levou eles o ano passado, nós tínhamos uma noção clara de relações humanas, primeiramente, né? Você imagina, você sai lá do Mato Grosso, né? Aqui do Mato Grosso do Sul, antigamente se chamava Mato Grosso, e vai para Brasília, por exemplo. Chega em Brasília, você vê aquele monumento que é Brasília, né? E também você vê aqui em Brasília, por exemplo, quando nós chegamos lá em Brasília, quando nós chegamos lá, não tinha, por exemplo, assim, árvores do cerrado. Naquela época o governo era militar e Brasília o governo tinha que ser militar também, né? O governo local, ou se fosse governador do estado. Então eles derrubavam todas as árvores e plantavam grama, né? Chegava nessa época agora até agosto, as crianças passavam mal. Por quê? Porque não tinha, porque era cerrado. Brasília é um cerradão, né? Levantavam uma poeira danada e a gente explicava, sabe por que tem poeira? Porque não tem mato para segurar a poeira. Então, a gente começou a fazer uma campanha. Lá em Brasília tem umas avenidas grandes, lá as avenidas são grandonas. A gente viu que entre a avenida, de asfalto, claro, e os blocos residenciais, tinha um espaço que era só grama. A gente começou a sugerir os alunos da UNB, principalmente estudante de arquitetura e de agricultura também. Por que a gente não começa a jogar, quando você for chupar manga, joga ali, ó. Manga nasce à toa, né? Manga, abóbora, abobrinha, né? Tudo isso nasce fácil, né? Hoje, quer dizer, 40 anos depois, ali existe o chamado Eixão do Lazer. A gurizada vai lá, pedala, né? Não tem mais grama, agora tem pé de amora, né? Então, naquele tempo, nós percebemos isso. Estou falando um pouquinho da agricultura ecológica, né? Natural, assim. Não é um terreno, digamos assim, não é uma roça grande. E trazer isso, então, para a sociedade brasileira, você tem que alcançar 200 milhões de pessoas, né? Então, a gente começou a conversar com outras lideranças de outras etnias para a gente formar uma equipe. Por exemplo, qual que é a paixão do brasileiro? Além de ser palmeirense, corintiano, no meu caso, português de desporto, né? No caso da Milene, santista. É o futebol, claro, futebol. E a gente montou um time de futebol chamado União das Nações Indígenas. E a gente fazia um intercâmbio, ele ia numa cidade, jogava bola, mas chegar de noite a gente pedia a contrapartida,
com aquela cidade é que promovesse um seminário sobre o índio. Aí a gente falava, todos os indígenas falavam, né? Era muito legal. E a sociedade envolvente começou a despertar para o índio. E a gente percebeu também que a gente tinha símbolos muito ricos, né? Que a sociedade chama de artesanatos indígenas. Então, a gente montou a ideia de um dia a gente fazer uma Olimpíada indígena, que era a ideia do meu irmão, né? Mas, para isso, a gente tem que conversar com as autoridades. Até que um dia chegou em Brasília um ministro chamado Rei Pelé, né? O assessor dele era negro, era nosso amigo. Aí pedimos, que tal apresentar esse projeto? E o Pelé, quando viu o projeto, ele aprovou na hora. 1996 aconteceu isso. E fizemos os primeiros Jogos dos Povos Indígenas. Veja bem, Jogos dos Povos Indígenas, que foi outra estratégia. Você tem que ter um nome, né? Vai chamar de Olimpíadas Indígenas? Não, porque a gente não faz Jogos Olímpicos. E o que é compor os Jogos Indígenas? Através do esporte tradicional. Flecha, por exemplo. Né? Quem é que não quer ver um índio flecheiro acertando 50 metros uma abóbora? Né? E você sabe que outra riqueza, que inclusive nós aprendemos, mostrar para a sociedade a importância do idoso, do ancião. Porque geralmente os grandes campeões de flecha na aldeia são os mais velhos. Aí ele já não enxerga, né, como toda pessoa idosa vai perdendo a vista, mas ele é perito, ele sabe atirar, né? E acerta. Então, isso tudo foi mostrando para a sociedade e, claro, a gente também motivava a torcida, né? Através de um locutor que ia lá, falava assim, agora a etnia tal, vai entrar, né? O caso do Guarani que você falou, né? Você imagina o Guarani sempre humilde, são os povos mais, digamos assim, nativos que nós temos hoje, porque eles são desde o tempo dos jesuítas e estão vivos, né? Então, entrar numa arena com 5.000 pessoas, o locutor grita assim, agora vamos assistir a entrada dos índios Guarani. Aí entra e a galera, né, a torcida, bate palma para eles. É emoção, né? E com isso, reflete aonde? Na aldeia. Por isso que eles começaram a ter orgulho, né? Porque essa dança, esse artesanato, sempre fizeram, mas eles tinham medo de mostrar, talvez. Tinham medo do preconceito. Então, uma coisa também que, já que você falou desse evento, Milena, é que esse evento, Jogos Indígenas, ou Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, a gente sempre chama um líder espiritual para abençoar esse evento, né? Tá bom? E sempre tem os seminários, né, Marcos? Nunca é apenas os jogos, mas sim também você chama a comunidade científica, os professores das universidades, para ouvirem o que os indígenas têm, os líderes, os pajés falando, isso também é bem importante, né? É dar voz para a comunidade indígena se expressar. Porque também, igual esse exemplo que eu estou dando, né? Esses pajé, eles só são procurados quando, parece brincadeira, mas quando o rapaz quer casar com uma moça, isso é clássico. Aí ele vai lá, eu vim aqui porque eu estou apaixonado por uma moça, por uma mulher. Quanto que o senhor cobra para fazer que ela goste de mim, né? Aí, geralmente, esse pajé não faz isso, mas aquele jovem, ele escutou, né? Escutou, quanto que o senhor quer para fazer isso? Aí ele geralmente fala, vem cá, deixa que eu vou fazer com que a moça goste de você, né? Veja como é perigoso esse tipo de abordagem, né? E no caso dos pajé, por isso que a gente traz eles, né? O sábio, a gente chama eles de sábio, seja homem, seja mulher, senta na mesa junto com o antropólogo, né? Com o sociólogo, com o historiador, e aí a gente chama os participantes indígenas
e não indígenas para assistir aquele tipo de debate. Debate não, de mensagem, né? Para observar a diferença e também para mostrar que o índio também tem sabedoria para apresentar do ponto de vista social, medicinal, etc., que são os fóruns indígenas. Oi? Sim. Boa noite, é um prazer ouvir o senhor. É uma coisa tão emocionante que eu não sei nem descrever em palavras, viu? Em primeiro lugar, eu só gostaria de dizer que uma coisa que sempre me chateou muito foi a prepotência do homem branco querendo impingir religiosidade aos indígenas, que já têm a sua religiosidade tão completa e tão bonita. Aí nós, brancos, temos a audácia de querer catequizar e querer converter os indígenas. Isso, para mim, sempre foi o maior dos absurdos. Mas, deixando isso do lado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância das lideranças indígenas femininas, tão lindas que estão despontando, como a Joênia Wapichana, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, né, que estão mostrando para o mundo a força da mulher indígena. O senhor poderia falar um pouquinho, por gentileza, sobre isso? Eu esqueci de falar isso, né? Mas um dos alicerces principais da aldeia são as mulheres. As mulheres geralmente não saíam da aldeia, porque esse papel de ação política, como a gente chamaria, pertence ao homem. E, às vezes, o movimento feminista, eles questionavam muito isso, né? Falavam, mas tem que fazer a mulher vir para cá e tal. Mas havia toda uma estratégia, né? De que, em algum momento, esse momento chegaria, né? Com respeito e tal. E chegou, está chegando, né? Só que tanto a Joênia como a Sônia, né, como a Chacriabá, elas não são essas mulheres, aquelas que eu estou me referindo, né? Aquelas que elas não gostam de sair lá da aldeia, elas ficam lá e tal, né? No caso, talvez seria a mãe da Joênia, a avó dela, a avó da Sônia, né? E essas moças, essas jovens aí, a nova geração, veio para a cidade, né? Veio para a cidade, começou a falar. Eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo um seminário de igualdade racial e no encerramento do encontro havia aquela coisa de falar, né? Cada setor fala, o negro fala, o cigano fala, né? Aí pediram para uma moça indígena falar. E essa moça, ela já era socióloga, né, do Paraná, e ela começou a falar, e ela chorou. Aí a mais velha que estava lá assistindo chamou ela, falou assim, por que você chorou? Aí a moça falou assim, porque eu fiquei muito emocionada. Ela falou, não, na frente do branco você não chora. Por isso que você tem que se preparar. Aqui, ela falou assim, aqui, para você não chorar, mesmo com toda a emoção. É aquela coisa da dignidade, sabe? Não é que a mulher não possa chorar, mas tem momento também, né? E aquelas senhoras que vivem lá na aldeia, elas são bravas. Se os homens não vão para a guerra, elas vão, né? Elas são preparadas para a guerra também. Estou me referindo assim às aldeias tradicionais, né? E muitas vezes elas não falam português. Aí fica lá, aí você está lá, você não entende o que ela está falando, né? E aquele silêncio na aldeia. Ninguém pode dizer. Isso aconteceu uma vez na ONU comigo, quando um assessor do Hugo Chávez, né? O Chávez não, o Evo Morales tinha assumido, ele é índio boliviano, e ele fez aquele sinal de pare, né? Você põe a mão assim, né? Para mim, eu sabia o que significava aquilo, né? Quer dizer, dá um tempo, né? Aí eu parei de falar e falei assim, você quer falar? Aí ele falou, não, né? Porque da minha parte, eu queria que ele falasse, ele está pedindo para eu parar de falar, então eu queria que ele falasse, né?
Essa relação, então, a mulher, quando fala, todo mundo ouve. O idoso, quando fala, todo mundo ouve, né? Mas lá no colo da vovó, da mulher, do vovô, tem uma criança dormindo ou brincando. Ninguém se importuna com isso, né? Então, essa engenharia social e a presença da mulher, aliás, ela nasce com a presença da mulher, educacional, fortalecimento dos costumes, das tradições, para que quando essa mulher, quando ela chegar aqui fora, ela tenha essa capacidade bilíngue, bicultural, que a sociedade envolvente não tem. Mas essas mulheres estão crescendo, estão se aproximando, e vamos ver, porque vão surgir outras mulheres também, né? E outros líderes, eu chamo de líderes políticos, né? Que nós precisamos dessas pessoas também. Não estou dizendo líderes partidários, não. Quando entra um partido, como em todo lugar, assim como a religião, ela racha o movimento indígena. Ok? Marcos, eu teria curiosidade, porque essa semana, inclusive, por coincidência, eu recebi uma informação a respeito da demarcação de terras indígenas, que teria já havido um movimento, e eu gostaria, não sei se você poderia colocar mais alguma informação, que no dia 16 de agosto está marcada uma sessão no Supremo Tribunal Sim. STF, a respeito da demarcação de terras. Isso confere? A Constituição brasileira, ela garantiu um capítulo para os povos indígenas. Isso. E vocês, não sei se vocês sabem, mas a Assembleia Nacional Constituinte de 86 tinha representante do cigano, da mulher, dos evangélicos, dos católicos, etc, etc. Só não tinha das primeiras nações, que somos nós. Por quê? Porque a gente não ganhou a eleição. Porque essa era a armadilha do sistema, né? Só se você ganhar a eleição, você pode ser membro da Assembleia Constituinte. E não deveria ser assim, né? Senão você não dá oportunidade para o pessoal lá do interior, por exemplo, né? Enfim, mas lá a gente conseguiu um capítulo sobre os direitos indígenas, e onde, inclusive, estava escrito que 88 foi aprovada a Constituição. E 5 anos depois, o governo brasileiro tinha que concluir a demarcação das terras. 88 mais 5 dá 93. Em 1993, de acordo com a Constituição, o governo brasileiro deveria concluir a demarcação. Aí começaram as articulações dos inimigos dos índios, que a gente chama, né? Geralmente são as pessoas do agronegócio, né? Os ruralistas, tal, né? Dos deputados que são bancados pelos garimpeiros, pelas mineradoras, etc. De mudar a lei, vamos mudar a lei. Por que eles têm direito? É porque está na lei. Quem muda a lei no Brasil? É o parlamento brasileiro. E em comum acordo com o governo brasileiro. Muda a lei que eu obedeço, né? Umas coisas assim. E como nós não temos hoje, a não ser a Joênia, né? Uma deputada federal, ela sozinha, no meio de 504 deputados, né? Por mais que ela se esforce, não vai dar conta da missão, né? Então, aí o que acontece? Aí os deputados, os advogados contratados, o escritório de advogado, criaram uma situação de possibilidade para pegar aquele artigo e dizer, olha, essa vírgula aqui está dizendo que não precisa demarcar a terra indígena. Estou dando um exemplo assim só para compreensão, né? Que é o chamado marco temporal.
que é marco temporal? Né? Significa o seguinte, ó, o índio nasceu em 1990, por exemplo. Ele não tem direito que o avô dele tinha. Por quê? É porque você passa a ter direito de 1990 para frente. Eu estou dando um exemplo individualizado. Aí quando você joga isso numa comunidade e diz assim, não, vocês não conseguiram demarcar a terra até agora vocês não demarcam mais, né? Porque a partir de agora a regra é essa, né? Que é diminuir os territórios indígenas e desrespeitando. Por que a demarcação é importante? Por causa do onde que está a farmácia do índio? Lá na terra. Onde que está o mercado do índio? Lá na terra, né? Mas eles são pouquinhos. É porque o índio ele circula no território, né? Ele sai ali de Sumaré e vai comprar lá na Liberdade, né? Dando exemplo. Aliás, aí tudo era corredor dos Guarani, né? Aí, nesses lugares. E hoje não dá mais, né? Então, é interessante, foi bom lembrar disso, porque essa é a jogada do sistema. E nós não temos advogados, mas alguns advogados indígenas, inclusive recém-formados, que não têm a experiência de um escritório, né? Estão lutando também para brecar esse tipo de armadilha que está sendo proposta de ser aprovada. E a sociedade brasileira torna-se importante dizer, não, isso é um crime contra a humanidade. E é mesmo, a ONU diz que isso é um crime contra a humanidade. Como eu falei no começo, a gente estava lá, os nossos ancestrais. Lá, de repente alguém disse assim, essa terra aqui não tem dono. Né? Então vamos criar um sistema de proteção, uma reserva chamada reserva indígena. Aí fez-se a cerca, né? E hoje essa cerca que corresponde a quase 15% do Brasil, né? Que já foi 100% no passado, estamos arriscados a perder, inclusive a ser revisto o que já foi demarcado. Foi o aspecto que me alertou, né, da notícia, assim, que não era possível uma coisa dessa, quer dizer, essa revisão de uma restrição já sofrida pelo povo indígena, né? Quer dizer, é incrível esse pensamento reducionista, né? Eu acho que isso é um grande alerta para todos nós que nos envolvemos nessa concepção, né? Porque isso é um cerceio a um espírito livre, natural, ao qual pertence todos os povos indígenas, e nós também temos isso, né? O nosso equilíbrio vem dessa liberdade, né? São 19h34, que eu estou cuidando do tempo. E o Marco já disse que ele poderia ficar conosco até os 45. 45 do segundo tempo, né, Marco? Certo. Por gentileza, alguém mais gostaria de participar, de comentar? Eu tenho uma não é uma questão, é uma curiosidade. Sim. Eu sei que agora já houve muita mistura e essa pergunta ficaria difícil no agora, mas um tempo atrás, onde ainda existia uma separação maior, digamos assim, vocês estavam mais livres desse contato conosco, qual era a expectativa de vida de vocês? Até qual a idade se chegava na aldeia? A média, né? Isso. Era em torno de 65, 70 anos, né? Eu não sei, do ponto de vista médico, vamos dizer assim, se isso era razoável, se não era, né? Mas essa era a idade média.
porque normalmente, com essa fase de idade, a tendência, né, é você perder todos os seus recursos, suas capacidades físicas e autonomia física também de viver, né? O que salvava esses idosos, geralmente, era o marido ou a esposa daquela família, né? Que um ajudava o outro. E, consequentemente, a aldeia também fazia um mutirão para ajudá-los, né? Mas a média era essa, né? Atualmente, com essas novas doenças, essas doenças desconhecidas, por isso que eu tomo cuidado muito, apesar de eu ter vivido muito na cidade, mas eu tomo muito cuidado com o meu respiradouro, né? Meu pulmão aqui. E porque eu sei que eu só saio ali no vento frio, eu vou tossir na hora, né? Por exemplo. Ou seja, é uma coisa prática, né? E com isso, a gente procura também se cuidar desses novos medicamentos, né? Novos medicamentos. A gente não sabe exatamente do que ele é composto, e depois que você toma, aí você também não sabe a reação na hora e posterior daquela aplicação, né? Então, por isso que a gente toma uma coisa que eu me afastei bastante, foi o tal de chá, né? Substituir pelo café, né? O cafezinho. Mas aqui, eu estou esses dias aqui, já estou retomando. Tomar chá de boldo, né? Que tem bastante chá de boldo, chá de folha de laranjeira, né? E outros chá que a gente encontra no mato por aqui. Ainda tem um pouco de mato aqui, né? Então, e com isso a gente vai aplicando, né? Mas é claro que é tentador você ir na farmácia e tomar uma penicilina, né? É doído, mas você tem... É verdade. É mais rápido para curar uma bronquite, sei lá. Mas eu não estou com bronquite, né? Só estou dando exemplo. Isso aí. Tá? Porque a nossa sociedade, ela atua muito pela pressa, né? Eu tenho que ter pressa para tudo, e para curar também é a mesma coisa, eu tenho que tomar logo um remédio, ficar bom, e aí, né, vai pensando Porque nesse tipo de intervenção. é porque a sociedade como um todo, né, não indígena, ela vê em cada um de nós um produto rentável ou não. Se você parar de corresponder à expectativa do sistema, você passa a ser um prejuízo para esse sistema, né? Aí eu vou falar de novo das pessoas mais velhas, tal, né? Aposentado, por exemplo. Eu sou aposentado como aviador, né? Obrigada, até amanhã. Então, com isso, eu passei a ser... Eu não produzo nada do ponto de vista da sociedade, a expectativa da sociedade, né? Isso que eu estou falando para vocês, por exemplo, não produz dinheiro, né? Não produz resultado financeiro que é o ponto focal principal dessas pessoas. E também, ao contrário, todo mês eu tenho que ir lá no banco, né? E por isso que eu falo para vocês que isso é o estudo do Banco Mundial, né? Que eu já discuti isso com eles muitas vezes, não exatamente sobre isso, mas sobre que eles consideram todo idoso um prejuízo para o mercado do dinheiro, né? Asilo, tal, né? Tudo isso. E aí eles, uma das fórmulas que eles encontram é o remédio, né? A indústria farmacêutica, né? E a gente viu isso muito claro, né? Nessa tal de pandemia, né? Necessidade de vacinar as pessoas, né? E depois de ingerir nas pessoas pacotes de remédio que a gente não sabe quais os remédios
ou seja, não sabe que remédios são esses, de onde veio esse remédio, né? Tudo para alcançar a expectativa, volto a dizer, do investimento da sociedade no ser humano. E isso não existe na aldeia. Quando a criança nasce, é uma alegria. Quando tem casamento, é uma outra alegria. E quando também a pessoa vai embora, né, parte para o campo da ancestralidade, ela também se torna uma celebração. Porque aí vem a mágica, né? A mágica não. Talvez a mágica. A magia. O corpo da gente vai fazer parte da Mãe Terra, né? E a gente vai encontrar, depois da morte, a verdadeira luz, né? A espiritualidade, que a gente está, por exemplo, aqui conversando, né? Buscando encontrar essa espiritualidade. Mas o corpo da gente vai alimentar a Mãe Terra. Assim que é a filosofia da maioria dos povos indígenas, inclusive da minha etnia. Obrigada. Em cima dessa sua última fala, a gente pode, não sei se vocês pensam também nessa possibilidade do retorno. O corpo ficou e a essência a alma foi embora. Ela volta? Vocês têm essa crença? Então, a gente nunca... É isso que eu falei. Acho que eu posso responder como eu comecei, né, falando. A gente não interpreta essa fase, que a gente não alcança, né? Existem várias hipóteses, né, apontadas, até mesmo do fantasma, né? Uhum. Mas o indígena é tão espiritualista como ele também é muito objetivo do ponto de vista material, né? Não, ele não está mais vivendo. Agora, em agosto, por exemplo, o Xingu, né, lá no Alto Xingu, vai fazer o famoso Quarupi. Quarupi é um tronco que vai representar aquele que morreu. Aí eles enfeitam o tronco, né? Aí a família daquele guerreiro que morreu vai ter o direito de chorar pela última vez a noite toda, 1 ano depois. Aí no dia seguinte, quando amanhece, eles tiram todos os enfeites, pegam o tronco e jogam no rio, né? Como se ele dissesse assim, não, agora você vai viajar no campo dos espíritos, né? Legal. É complexo, né? Complexo. Eu estou dando exemplos, né, de como o índio reage a isso. Mas não existe aquela coisa, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Isso não existia, né? Ok. Tá bom? Obrigada. Obrigado também. Pessoal, nós vamos nos preparando para nos despedirmos, porque falta 1 minuto para cumprir o que nós estabelecemos junto com o Marcos, que às 19h45 nós encerraríamos. Posso fazer uma perguntinha? Por favor, Vânia. Capciosa, mas aí ele pode não demorar. Eu queria saber a relação com os animais, até porque nós tivemos aqui uma reunião que falava da compreensão dos animais, mas como que os indígenas, seja espiritualmente, seja se relacionam com animais, embora acho que estão cada vez mais urbanos, né? Na aldeia, todo índio, toda criança tem um macaquinho de estimação, né? Onde tem macaco. Ou é um papagaio, ou é um periquito, né? Com um animal de estimação. Claro que depois chegaram os cachorros, né? Os gatos, que são mais do meio urbano. Mas a família que é bem, assim, digamos assim, que convive lá no meio do mato, os animais são esses, né? E uma coisa também que é importante é que eles nunca vão, digamos assim, usar esses animais que a gente chamaria de doméstico para eles,
como fonte alimentar, né? Porque a fonte alimentar é outro tipo de relacionamento, né? Todo índio, ele um dia ele vai. Tem índio que come macaco, né? Tem índio que come passarinho, tem índio que come peixe, claro. E também tem índio que come tartaruga, jabuti, né? E todo mundo fica impressionado, principalmente os chamados verdes, né? O movimento verde, porque eles achavam que os índios não comiam. Então vai viver de quê, né? Porque, de novo, eu não tenho como explicar do ponto de vista medicinal, né? A chamada proteína, não sei o quê, né? Mas nunca, digamos assim, vai para judiar dos animais, né? Materialmente falando. Espiritualmente, eu não tenho informação sobre a sua pergunta, tá? Ok, Marcos. Antes de mais nada, estamos profundamente agradecidos por tua presença. Eu, particularmente, fiquei tocado o tempo inteiro por esse ponto dessa irmandade que nos é comum, né? Da terra viemos e da terra para a terra partirmos. Então, não se justifica nem para nós mesmos, né? Na categoria dos brancos, como se faz essa separatividade, esse distanciamento que nós fazemos daquilo que é a espiritualidade, que é o que realmente faz com que cada um de nós seja visto dentro da nossa unidade de expressão e de presença no mundo e daquilo que nós ofertamos, né, a este vínculo de vida que está aqui conosco e que a gente participa. Eu agradeço muitíssimo a sua presença conosco, né, e agradeço a cada um de vocês que participaram deste encontro hoje, pela presença e pela participação em si. Como nós fazemos sempre, permitindo assim ao Marcos um minutinho final, na próxima semana nós vamos receber, neste mesmo fluxo, na quarta-feira que vem, uma pessoa que participou recentemente aqui conosco, é a Roxana Brasil. Ela é uma carioca e ela vai apresentar um tema que é de um trabalho que ela vem desenvolvendo há muito tempo, cujo título é Fitness Aquáticos, o que pode ser feito para cada um de nós, o que é oferecido através disso. É um estudo que ela vem desenvolvendo há muitos anos. E também quero convidar a vocês, de uma maneira muito especial, para estar conosco, só que não é nesta quarta-feira e nem na próxima, quer dizer, não é numa quarta-feira, mas é uma atividade dentro desta que nós chamamos a Trilha da União da Alquimia Interior Brasil. Neste próximo sábado, e eu vou divulgar a todos vocês, nós vamos receber uma astróloga, que é uma parceira nossa de muitos anos. O nome dela é Adriana Wortmann, que neste momento, já há alguns anos, reside em Maiorca. É uma pessoa absolutamente importante naquilo que ela desenvolve, seriamente vinculada à questão da astrologia, e ela vai fazer uma previsão para os nossos tempos, voltadas dentro do contexto astrológico todo, que nos direciona para a questão que a gente está enfrentando para esses novos momentos, sobretudo como uma leitura voltada aqui para o Brasil. Como existe a questão do fuso horário, o horário adequado para ela estar conosco, para que a gente possa aproveitar, é neste sábado, às 15 horas. Vocês que estão conosco e que tiverem interesse, isso é um encontro tão recomendável quanto foi esse do Marcos, com a felicidade que nós tivemos de poder recebê-lo aqui conosco. Milena, agradeço muitíssimo a sua presença, o seu carinho e toda a sua intermediação. E a cada um de vocês, o meu muito obrigada, e em especial a você, Marcos Terena, muito, muito obrigada por estar aqui conosco. E que continue levando essa briga, que a gente ajuda do lado de cá. Obrigada. Marcos, muito obrigado. Fala Todos muito vocês, obrigado na sua língua. Ainapó e Aqué. Ainapó e Aqué.
Iacué. Iacué. Aí na Poiacué. Boa Põe noite. caché Obrigado. também, Põe né? caché. Põe caché. Até outro dia. Até o próximo sol. A Obrigado. gente podia depois passar para vocês o link do Índio Velho, né, Marcos? Que é uma produção do feita Índio do Índio Idoso, Índio Velho. Eu depois mando para o Marcelo e para a Marília o link no YouTube, que conta um pouquinho da sabedoria dos antigos, né? E tem uns que já até faleceram por Covid, né? Faz uns 3, 4 anos que esse vídeo foi produzido. Tem até uns depoimentos do pessoal aqui do Guarani, do povo Guarani. Eu acho que é bem interessante. São 5 regiões do Brasil, não é isso, Marcos? 5 regiões, 5 momentos distintos, né? Tá bom, então. Ele passa assim que eu faço circular para todas as pessoas, por favor. Acredito Tá bom, a que tenham gente interesse. manda assim. Obrigada, Então, boa noite para você. Obrigada. Um grande abraço a Felicidade, hein? vocês. Boa noite. Beijo para a família Teles, maravilhosa aí também. Beijão para todas e para todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Minha. Obrigado. Ah.